Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo episódio do podcast Estudos Dizem, o podcast onde nós falamos sobre ciência e descobrimos, afinal, o que esses estudos têm a nos dizer, que a gente tanto escuta pelos podcasts por aí, mas aqui a gente fala sobre o que dizem os estudos pela ótica de especialistas e sempre que possível dando a referência, que é um dos princípios que fizeram a ciência chegar onde a ciência chegou, na verdade. Meu nome é Márcio Harf, sou o host, sou o anfitrião desse podcast, mas também sou aluno de mestrado, sentado numa cadeira extremamente privilegiada, porque tenho a oportunidade de falar com grandes profissionais, aprender com eles. E nesse caso aqui é aprender mais uma vez, porque o convidado de hoje, eu tive a honra de ele já ter sido meu professor em duas oportunidades. Ele foi meu professor num MBA que eu fiz e também já foi meu professor no mestrado que eu estou cursando, de uma disciplina. Eu quero chamar para falar com a gente aqui o nosso convidado de hoje, o professor Sandro Eduardo, que é especialista em neurociência e comportamento pela PUC, com mestrado em neuromarketing pela Florida Christian University, a FCU, e vai falar aqui conosco sobre o que dizem os estudos numa área que ele domina de uma forma absurda, e vocês vão ver isso, que é linguagem não verbal. Professor Eduardo, Sandro Eduardo, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Márcio? Obrigado pelo convite. Fantástico, obrigado por estar aqui. Professor, quero começar logo de cara pedindo para que tu te apresente um pouco para quem está te conhecendo pela primeira vez, te conhecer um pouco mais e também já tentar conectar nessa tua fala como que tu chegou na ciência. Porque hoje você é um profissional que é um professor, mas você também é um profissional de mercado. Então você dá aula sobre aquilo que você pratica, que você vivencia. E eu quero te perguntar como que você chegou nisso? Como você chegou a ser esse profissional que atua no mercado, que atua como no mundo corporativo e que usa a ciência como recurso? Eu tenho sempre essa dúvida. Você primeiro foi uma pessoa que estudou a ciência e depois foi para o mercado corporativo e descobriu como aplicar? Ou você primeiro foi para o mercado corporativo e depois descobriu que a ciência podia ser uma grande alavanca para, enfim, entregar mais resultados, ter maior agilidade, mais performance, produtividade, tudo que a gente sabe que a ciência pode proporcionar? Então eu quero te ouvir sobre isso, professor. Márcio, para eu falar sobre isso, eu tenho que contar uma parte da minha história. Tranquilo? Tranquilaço. Então tá, vamos lá. Bom, comecei minha carreira na indústria. Então, lá com os meus 19, 20 anos, eu era estagiário numa multinacional da área metal mecânica e eu caí nas áreas de engenharia. E eu era estagiário no departamento de engenharia de fábrica, engenharia de processos. Só que eu era um cara muito interessado, assim, curioso pela vida, né, cara? Então eu comecei a ver o que aqueles caras tinham de diferente, aqueles engenheiros, né? Porque assim, eu trabalhei com verdadeiros gênios. Um cara que é um projetista, ele tem uma visão espacial, uma inteligência espacial que é sensacional. O cara olha para um equipamento e consegue enxergar a bitola de um parafuso que ele vai colocar lá, né? E ele enxerga aquele movimento, ele calcula peso, ele calcula velocidade, tamanho. Então, eu fui treinado assim para olhar e enxergar aquilo em funcionamento, né? Trabalhei em departamento de engenharia. Só que eu comecei a falar inglês, espanhol, comecei a estudar muito. E houve oportunidades de eu viajar. Eu lembro, por essa empresa, eu trabalhei na Dana Alborz durante 14 anos da minha vida. Daí eu morei um tempo na Argentina, em Rosário. Eu morei um ano em Barcelona, conhecendo as fábricas da Europa, de anel de pistão. Então eu fazia os cálculos, eu trabalhava com matemática, com engenharia mesmo, calculava material, né? Calculava dimensões, pressão, trabalhava com mecânica. Só que nessas viagens eu comecei a negociar, porque eu não era só um mero observador. Eu tinha que negociar. Então, por exemplo, assim, quando eu fui para a Espanha, eu participei de um projeto que nem eu mesmo sabia, na época, o resultado desse projeto. O resultado foi, quando eu voltei para o Brasil, um ano depois, quando eu entreguei aquele trabalho, é difícil falar isso, né, mas teve 60 cortes de funcionários. Eu não sabia o que ia acontecer, né? Eles fecharam uma fábrica, uma fundição no Brasil, e aquele trabalho era um trabalho de equiparação entre as peças que eram feitas na Argentina, no Brasil e na Espanha.
Então eu consegui juntar todas elas e precisava só de um lugar, uma fundição só que dá o material do ferro bruto, né? Só precisava de um, não precisava três. E como uma multinacional enxerga a folha de pagamento e a sua contabilidade como quase uma coisa só, né? Do tipo, olha, Sim. enxerga aquilo de forma global, né? Vamos fechar lá. Né? E até algumas coisas que são muito, fugindo um pouco do assunto, mas é interessante porque é comportamento, né? Que elas parecem ser injustas, porque quando, por exemplo, uma multinacional americana e os caras olhavam assim, ó, mas a planta no Brasil, ela não é deficitária, ela dá lucro. Aí os caras lá, não, mas só um pouquinho, nós não vamos causar desemprego aqui, fecha lá. Existem essas coisas, entende? Uhum. E também, quando os negócios são ainda mais agarridos, né? Daí não interessa onde for o lugar do mundo, onde for o profissional, se o cara for do Brasil, da Índia, né? Não interessa, se ele é bom, ele vai viajar e tal. Isso aconteceu comigo. Apesar que brasileiro sempre tem que mostrar que é muito melhor ainda, porque senão não tem espaço. E daí eu comecei a ter que defender a empresa em certos momentos, né? Eu falava com a fábrica da França, que era de Lyon, né? Da Alemanha, falava inglês, via um cara da Argentina inspecionar meu trabalho, lá na Espanha, em Barcelona. 45 minutos de Barcelona, de lá, Nova La Geltrú. E, bom, cara, daí eu comecei a ser preparado, assim, para começar a ver coisas além da fala, porque a comunicação verbal, quando tu não domina o teu idioma, ela fica muito, muito frágil, porque a gente não entende, não tem vocabulário suficiente, né? E a gente não consegue traduzir porque não é a nossa língua natal, né, cara? Então o cara tem certas dificuldades e comecei a ser treinado para olhar no corpo, olhar a comunicação não verbal, negociar com gente, porque muitas vezes uma decisão minha era muito dinheiro envolvido. E coisas como negociar com um árabe é diferente do que negociar, né, com um brasileiro, com um americano, com um japonês. Eu tive rodas de negociação com a Honda, que foram verdadeiras aulas, assim, que eu tive em 2 horas de reunião. De linguagem não verbal e cultura. Eu tenho um podcast também, né? O Márcio Sim. pode falar sobre isso. E eu falei sobre alguns casos em que a comunicação verbal, ela, se eu reagisse a ela só, eu podia criar um dano enorme, porque o entendimento poderia ser muito negativo. E aí, quando a gente consegue reagir de uma forma melhor com o corpo, com o rosto, com a face, expressando outros sinais, a comunicação, ela consegue angariar outros resultados bem mais positivos. Né? Afinal de contas, a gente é agradável pelo nosso rosto. Sim. E ninguém ensina uma criança a dizer, quando aquela pessoa riu é porque ela é boa. Não, não é assim. Isso é inato. Né? Está conosco. Não precisa ensinar isso, né? Exato, exato. Faz parte da nossa espécie. A gente carrega isso como instinto, esse reconhecimento. Por isso as emoções primárias, eu sei que tu vai tocar nesse assunto, né? As emoções geradoras, né? Ou as universais. E, bom, aí voltando, eu comecei a me interessar muito mais ainda pela face e pela comunicação não verbal, a partir do momento que eu tive uma patologia em que eu sofri durante 7 anos, né? A perda do controle dos movimentos da face. Eu tenho 2 neurocirurgias, foram bem pesadas. A minha segunda foi complicada, eu levei uns 5 meses para me recuperar. Eu tinha um conflito neurovascular, né? Uma artéria que ela se grudava assim no, no sétimo nervo craniano, que é o responsável pelos movimentos da face. Então eu comecei a perder a habilidade total assim da minha comunicação. Porque não adianta eu falar uma coisa e comunicar uma outra expressão. É lógico, né? E aí ainda há gente que fala que as expressões faciais não são tudo do que falam. É lógico, tem muita gente aí que não tem conhecimento e inventa superpoderes para isso, que não é bem assim. Mas daí eu perdi os movimentos do rosto, tive que fazer uma cirurgia, fiquei bom 1 ano e meio, depois eu tive que fazer uma outra e graças a Deus eu tô bom. Hoje eu tô bom. Tem algumas sequelas aí, essa minha sobrancelha aqui é mais baixa, né? O lábio um pouco mais levantado, fiquei com umas diferenças, né? Mas vamos lá, como diz a minha mãe, é charme. Só a mãe que diz isso, né? Então eu fui um cara taribado, assim, para me comunicar
com outros povos, olha, cuida isso, cuida aquilo, olha como tu senta, né? A aproximação com esse pessoal é diferente, tu escuta até o final, né? Esses tu vai ter que comer com eles, vai te convidar, tipo os japoneses, né? Eles, bom, depois tem um happy hour, tu tem que beber com eles, né? Ou beber mesmo, não pode dizer não. Dizer não é uma atitude de ingratidão. E se tu é ingrato com alguém... Aliás, muitas culturas dizem, né, que quando tu tem a vontade de sentar com alguém para se alimentar com ela na mesma mesa, isso é um sinal de confiança. Afinal, a gente não. Acho que eu aprendi contigo isso. A gente não compartilha refeições com inimigos, né? Exatamente. E quando a gente faz isso, a gente faz de extremo mau gosto. Não consegue nem sentir o gosto da comida. Sabe que esses tempos eu tava falando sobre isso mesmo, né? Tava conversando com um cara que tem uma equipe comercial de umas 14 pessoas, aí uma menina ascendeu para gerente comercial, para cuidar de várias empresas. Essa empresa tem serviços de gestão de risco, crédito. E daí ele tava falando que ele foi almoçar, apresentar ela para as empresas que ela vai atender, né? E aí levaram a pessoa para jantar, mas a pessoa tem os hábitos muito ainda simplórios. Isso não é ruim, isso, mas é para te ver como as empresas têm que ajudar, né? Para estabelecer relacionamentos harmoniosos. Então, aí a pessoa ofereceu, vamos comer aqui um sushi. A guria olhou com uma cara de nojo, assim, comida crua, não sei o que, eu não tenho pavor. Cara, fez 3 coisas horríveis aí, né? Uma nem boa comida que estão oferecendo para ela, disse que tinha pavor de algo que a pessoa come e ainda fez uma cara de nojo na mesa. Ou seja, lembrou tudo. Então, olha só o treinamento, como tem que ir além do treinamento acadêmico, para preparar alguém para criar ótimas conexões. E ninguém ensina isso, né, cara? Ninguém ensina isso, como a gente comentou, na academia tradicional. As aulas de negociação, pouquíssimo se aborda sobre esses temas aí que tu vem falando com todo mundo. E graças a essa experiência na negociação, tu foi gerando esse interesse pela linguagem não verbal. E quando que tu foi, de fato, descobrir que existia na ciência algo sobre isso para mergulhar e se tornar esse especialista hoje também? Quanto ao rosto, as codificações faciais, foi bem interessante, porque eu comecei a tentar entender qual era o meu problema. Eu fui diagnosticado, levou 5 anos para ser diagnosticado, com espasmo hemifacial. É 1 a cada 110 mil pessoas. Tá? E as pessoas que têm esse problema, geralmente a gente não conhece, porque ele é tão debilitante que a pessoa pode se aposentar com esse problema. Sim. Porque eu imagino, se tu não consegue te expressar, como eu vou interagir. É muito difícil. Eu comecei a pesquisar e estava vendo as cirurgias, como eram feitas, e eu vi um nome lá de um cara. O nome do cara era Freitas Magalhães. Aí eu fui ver, era uma das maiores autoridades e expressões faciais no mundo, né? Nós temos o Paul Ekman, que é o primeiro, né? Que é o cara que fez um instrumento que ele tem certas... Esse instrumento que ele fez, que é o FACS, Facial Action Code System, Sistema de Codificação das Ações da Face, né? Da espécie humana. E ele deixou um legado. Esse instrumento é usado em vários lugares. A gente depois pode até se aprofundar, mas é o que nós temos. Isso vem desde os anos 70 para cá. Tem pessoas que trabalham em cima dele, mas ele é a matéria-prima. Assim, ele é um instrumento para ser usado para fazer medições. Ele é bem instrumentado. Assim, ele mede intensidade, ele mede, por exemplo, músculos conjuntos. Depois vem o HemoFax, que é a codificação, assim, é o protótipo de um rosto sentindo tal emoção na espécie humana. Aí depois tu faz o estudo de quais são os músculos acionados e tá aí, né? Aí tem a codificação para cada coisa. Essa é a explicação mais técnica. Aí eu achei o nome do cara, só que ele estava falando sobre um caso de uma pessoa que tinha o espasmo hemifacial, e começaram a fazer experimentos com ele, com essa pessoa, e ele não reconhecia mais, ele já estava 10 anos sofrendo esse problema, eu fiquei 7, ele já não reconhecia, o nível de assertividade dele em reconhecer emoções na face dos outros começou a baixar,
a ponto dele mesmo já não saber se numa foto dele, ele estava expressando aquela emoção. E aí eu vi que eu estava num problema sério, né, cara? Eu fui na minha neurologista, e a primeira vez que eu fui, quando ela olhou pro meu problema, assim, ela pegou e se abraçou em mim, eu disse, caramba, eu tô ferrado, né, cara? Isso tem uma simbologia. E eu disse, ai, cara, isso aí tem uma simbologia forte. E depois a primeira pergunta que ela fez para mim, antes de perguntar a idade e outras coisas, é se eu era casado. Por quê, né? Depois eu descobri, porque a autoestima do cara vai tão para baixo quando tu não tem domínio do teu rosto, porque a beleza no rosto, sabe, né? Abre portas, né? Agora tu imagina tu não dominar, não controlar os movimentos do rosto. E isso impacta muito. Para ela medir, assim, o tamanho do problema que eu estava envolvido, né? Até eu fazer uma cirurgia. Daí eu com esse cara, eu comecei a me interessar nessas codificações. Depois que eu fiquei bom, eu fui atrás. Eu fiz alguns cursos. Um deles é com o Anderson, da Academia Internacional de Linguagem Não Verbal, que é muito bom. Esse cara é muito bom, um amigo meu. Faço questão de citar o nome dele, do Anderson. E hoje esse cara trabalha na avaliação de conduta só na área jurídica, que é algo que vem crescendo muito, muito, muito. Na Europa já tem muito, né? Nos Estados Unidos e agora no Brasil, que é o perito que vê se aquela pessoa tem indícios de que aquilo não é verdadeiro. Né? Não é questão de ler pensamentos, mas a conduta daquela pessoa naquele momento ela está muito incongruente do que a conduta num outro momento, digamos assim, né? Sentindo algo, expressando algo que não tem a ver com aquilo que ela está falando. Tem uma incongruência que pode ser estudada aí. A partir daí, se monta novos tipos de perguntas, novas situações em cima daquele ponto. Isso é técnica em cima de instrumentos, né, usados. E daí eu fiz o curso com Freitas Magalhães, né, que é do Laboratório da Face, lá da Universidade do Porto, e eu alcancei esse título. Eu fiz a prova do Paul Ekman, eu sou um codificador, né, reconhecido, né, tenho o diploma dele, né. Quantos no Brasil tem essa certificação que tu tens aí, professor? Eu não sei te dizer, cara. Mas eu sei que no Brasil essa do Freitas era coisa de 30 e poucos, não eram muitos, não. Mas depois que o mundo virou online, aí, nos últimos 4 anos, aí, a gente tem aumentado mais. Mas a gente vê bastante cara aí que nós estamos vendo um monte de cara aí que são piadas, né? Que acabam escolhendo um pouco esse nosso lado aí, que ele é bem sério, muito interessante. Né? Se tu quiser, depois eu dou uma viajada, te mostro aqui com a câmera, assim, o que a gente vou querer. com isso. Já vamos deixar o seguinte, assim, ó, deixa eu só pegar o gancho aqui. Então, mais pro final do podcast aí, até pra segurar a audiência e tudo mais, né? A gente vai mostrar aqui o laboratório do professor. Só pra vocês saberem, o professor, ele tem um laboratório onde ele faz experimentos na área neuro, né? Onde ele vai falar, vou deixar ele mostrar, mas mais pro final do podcast a gente vai mostrar aqui o laboratório, ou seja, não é o professor que tá aqui falando com vocês, é realmente alguém que verdadeiramente experimenta, testa e aplica, né? Vai lá, professor, te interrompi, desculpa. Porque com o neuromarketing, depois que eu fiz o mestrado em neuromarketing, eu tive a aproximação dos instrumentos. Aí eu comprei alguns instrumentos, fiz parcerias, assim, que não estavam ainda alinhadas com aquilo que eu queria construir, que era algo que me demandou dinheiro, muito tempo, desenvolvimento e estudo. Cara, tem análises que são feitas, por exemplo, na neuroarquitetura, né? Que o eye tracking. Eu acho muito interessante para supermercados, mas no caso da neuroarquitetura, aqui não vai uma crítica. Né? E, Márcio, tu é um conhecedor da área também, é legal da gente conversar sobre isso, porque, assim, vou te uma questão que eu vou levantar. Muitas vezes tem áreas, assim, que a neuroarquitetura diz, olha aqui, o cara tá olhando um monte para cá, então isso é ótimo, isso chamou atenção. Mas, às vezes, a pessoa tá tendo aversão naquele lugar, né? E aí não se mede, porque não tem uma captação de múltiplos canais, que não adianta só a visão. A visão é um dos mais importantes. 25% do processamento neural está alocado na visão, certo? Então, aquela coisa, né? Todos nós somos visuais. Mas tem gente que vai dizer, não, eu sou auditivo, eu sou sinestésico. Não, nós somos todos visuais. Depois, alguma outra coisa que a gente pode ter aprendido ao longo da vida. Por exemplo, uma cultura italiana que tem aquela coisa de se abraçar, de se tocar, de bater as mãos, aquela coisa toda, né? Não tem algumas outras culturas.
Então, se a gente traz essa pessoa para o nosso meio, vai dizer que esse cara não é sinestésico. Não, a cultura que deixou ele assim, né? Exatamente. Eu tive conversando eu tinha umas psiquiatras amigas minhas, né? Então, essa coisa assim, por exemplo, uma criança, se nós dois, fôssemos criados assim, à base de palmada na bunda, a gente podia ser bom, podia ser muito legal, mas a gente ia criar um distanciamento autónomo. Ou seja, a gente deixou de ser sinestésico. Ou seja, o cara não. Ele pode estar sendo, mas não é que ele nasça. Esses são sinestésicos, aqueles olfativos. São mitos, né? Já vamos derrubando alguns aqui, né, mas não sei se te interessa, isso vai dar problema com a audiência. Não, o que a gente mais quer aqui é pegar os mitos e ó, tá. Vai um por um. Voltando ao eye tracking, é algo muito interessante, né? Eu uso aqui também para anúncios, mas tem essa coisa, que a gente não sabe como que a pessoa está se sentindo naquele momento. Cara, mas se tu captar o rosto dela, tu vai captar o que ela está sentindo na hora. Daí tu tem um outro canal, vai juntar aquelas informações e vai criar uma conexão que vai te levar para uma maior assertividade, porque informação é tudo, até numa mesa de negociação. Então, quanto mais informações tem, maior assertividade, né? Que nem uma equação, lembra das equações? Quanto menos números tinham, mais x, y, z, mais sofisticado e difícil era de chegar, né, numa conclusão. Agora, se a gente tem ela toda feita de números, é fácil, né? Só base de somar e dividir. E então, os instrumentos são necessários, que é onde eu trabalho, e tudo me importa. Um sorriso falso me importa, né? Um corrugador, assim, na sobrancelha, né? Isso me importa. Uma pupila dilatada me importa. E numa negociação, o corpo está o tempo todo se comunicando. Então, se a gente tem instrumentos e equipamentos para nos ajudar, nossa, nós vamos longe. A tecnologia tem que estar nos acompanhando, né, Márcio? Afinal de contas, ela está aqui, né? Ela que faz nós nos conectarmos. Nesse teu app, que tu me mostrou esses dias. E professor, deixa eu pegar um gancho aqui, que tu falaste, tipo, um sorriso falso me interessa, né? Como é que é um sorriso falso? O que seria um sorriso genuíno? O que seria um sorriso verdadeiro? Até pra gente contextualizar quem tá tendo contato pela primeira vez, tá com essa linha de interpretar sinais no rosto para tentar identificar ou pelo menos nortear o que a pessoa está sentindo ou não, né? O que seria a linguagem não verbal. A pessoa não fala nada, ela dá um sorriso. O que esse sorriso, que não é verbal, me diz ou deixa de me dizer, ou como... O que muda no rosto para a gente dar essa pincelada para quem está caindo de paraquedas nesse assunto pela primeira vez? Pergunta muito interessante. Olha só a profundidade que nós podemos ir nessa pergunta. Hoje mesmo eu recebi um convite para escrever um artigo em várias mãos. Estou numa 5 ou 6 pessoas. E o artigo é sobre a raiva. E essa pessoa que está estudando, a pessoa que é líder do artigo, ela colocou ele em pauta, vamos fazer sobre a raiva. E quando ela mandou a quantidade de artigos sobre a raiva que existem no mundo, cara, é impressionante as pessoas escreverem 15, 20 páginas sobre a raiva. Trazendo lá 40, 50 citações de outros artigos científicos. E a raiva, ela não pode ser algo tão subjetivo. A gente tem que enxergar ela e detectar, certo? Aí, indo para a pergunta do sorriso, o sorriso advém da alegria, tá? De valência positiva. Valência positiva são aquelas valências de emoções. Valência é aquela coisa de... Vamos lá. Emoção negativa e emoção positiva. Não é o certo falar assim. Pela psicologia, isso que é legal estudar essa nossa área, porque a gente respeita as outras áreas que têm mais tempo de estudo em seus assuntos, né? Então a psicologia diz, e nós respeitamos o que a psicologia diz, que existe valência positiva e valência negativa. Não é emoção positiva e emoção negativa. Até nesses artigos que eu estava lendo, a quantidade de vezes que era dito assim, que muitas vezes, né, o conhecimento médio considera a raiva como uma emoção negativa. Vários deles são obrigados a citar isso, né, para iniciar a contextualização, né? E não é.
A raiva, muitas vezes, ela é super positiva. Ela nos gera uma ebulição de hormônios que são sensacionais para a gente sair do lugar onde a gente se encontra. Os caras, assim... Cara, olha só, agora nós vamos começar a ir para um monte de lugar. Eu vi uma avaliação do Cristiano Ronaldo. Várias avaliações das expressões faciais dele, tá? E nas expressões faciais dele, quando ele faz uma grande jogada, cara, não tem alegria lá. Tem raiva. Ele ainda tá sob a raiva. Que batem nele, derrubam ele, esperam muito dele. E aquele cara saindo, ele é um atleta verdadeiro, né? Os grandes do futebol dizem, pô, eu não sou atleta. Podia citar Ronaldinho Gaúcho, Romário, dizem, eu não sou atleta, né? Fui um grande jogador, mas eu não tive uma carreira longa, assim, dedicada, né, para ser um atleta mesmo. E ele sim. Ele treina para chegar naquele ponto. Aí tem caras que impressionante, mas que é dom, né? Mas tem. E ele expressa raiva, cara, e isso é codificado. E aí quando perguntam para ele o que ele sente, ele diz, não é uma alegria que eu sinto, não. Quando eu chego lá, tem alguma coisa que tem que me motivar muito mais, que é o desafio. Né? E na raiva, desde Ekman, diz que os motores da raiva, que disparam a raiva, usando um termo muito usado aqui, os gatilhos, né, que a gente tenta evitar, claro, ficou jocoso e vulgar, mas são interferência da gente chegar no nosso obstáculo, é um deles, um dos principais. Então, Obstáculos que nos impedem de alcançar nossos objetivos. Quando eu tenho, por exemplo, eu quero alcançar algo, e algo está me impedindo de alcançar isso. Isso pode me gerar raiva, que muitas pessoas, me corrija se eu estiver errado aqui, professor, podem interpretar como algo negativo, mas pode também servir como energia de ativação para vencer o obstáculo e alcançar o que eu quero. Exato. E por isso que ela não é negativa, porque ela pode ter um resultado final positivo. Exato. Correto? Se a gente focar nas nossas ações para superar aquilo, ela nos dá muitos substratos, né? Para a gente se movimentar e fazer alguma coisa, cara, e ela dura um bom tempo. A raiva dura muito tempo. Outras são mais transitórias, né? Mas a raiva nos eleva. Inclusive, uma das reações pode ser ir a vias de fato, né? Que é o cara brigar. Homem, mulher, quer brigar mesmo. Que é diferente do nojo. E quando a gente tem nojo de alguém, não é raiva, cara. O nojo faz que a gente se afaste, não aguenta. Se afaste. A gente não quer saber daquela pessoa. Tem nojo. A gente não tem como gostar daquela pessoa. E às vezes a gente tem raiva, muitas vezes, de quem a gente gosta. Aí é muito interessante quando uma criança pequenininha assim, quer chegar num lugar, ela tá engatinhando, aí tu vai lá e puxa ela de novo pra ver a gritaria que ela vai fazer. Tá aí pedindo octavo, né? E também da manutenção da nossa honra, por exemplo. A gente é desonrado. Ou nós vamos para um caminho de tristeza, ou pode ser o de raiva. Que são valências consideradas negativas. Que é quando a gente tem o sentimento de algo muito desconfortável. Talvez, vou tentar traduzir aqui, eu tô te ouvindo aqui, tô tentando colocar em outras palavras. As emoções de valência negativa seriam aquelas que talvez a gente gostaria de se afastar delas? Por exemplo, eu não quero sentir raiva intencionalmente, eu não quero sentir nojo intencionalmente, não quero sentir tristeza, são coisas que se eu puder evitar, teoricamente, racionalmente, eu deveria me afastar. Agora, as de valência positiva são aquelas que não, peraí, eu quero estar mais perto disso, eu quero sentir isso porque isso é agradável. Faz sentido isso? Faz todo sentido, é exatamente isso. A gente quer se distanciar de perceber aquela emoção. Ela faz mal pra gente. Bom, a raiva a gente sabe, a raiva vai dar adrenalina, né? Vai gerar cortisol, são coisas que acabam fazendo com que a gente se envelheça até, né? Mas assim, ó, isso é muito interessante, porque esses motores, eles deixam marcadores na gente, né? A raiva, geralmente, ela nos leva a situações em que a gente não vai esquecer aquilo aí. E, cara, tem alegrias que a gente esquece. Agora, vamos lá. Vamos para a alegria. O sorriso. Cristiano Ronaldo e tal, né? Por isso que eu fiz esse link, assim. O sorriso começa com o Duchenne.
Duchenne foi um pesquisador que ele queria saber, entender qual é o sorriso verdadeiro, que as pessoas já... Isso, pô, cara, tem muitas décadas esse estudo, né? Então ele começou a descobrir quais eram os músculos dando pequenos choques no rosto das pessoas, né? Que dizem que é o sorriso de Duchenne. Tem mais de 2, 3 livros sobre isso, só sobre esse estudo. Aí ele consegue descobrir quais são os músculos relacionados diretamente com o sorriso genuíno, não só aqueles que ele fazia contrair. Primeiro ele descobria quais eram, né? Com eletrodos, assim, ele dava uns choquezinhos e viu qual se mexia, mas qual o grupo que tinha, grupo de músculos que trabalhavam juntos num sorriso genuíno. Então, assim, por exemplo, assim, não querendo se aprofundar, quando a gente sorri, a gente, né? Então, há uma codificação aqui, ó, um sorriso genuíno, vou tentar, né? Que é as têmporas, né? Aqui elas ficam franzidas, né? A pupila, quando a gente está com alegria, ela dilata, ela tem uma leve abertura. Então, isso qualquer máquina pega, né? O sorriso zigomático maior, esse aqui que sobe, né? Que é o sorriso, assim, né? E esse o orbicular aqui, ele dá uma contraída orbicular óculi, que é dos olhos. Daí a bochecha levanta. E aí dá uma falsa impressão de que um número 7, que a gente chama, que é da pálpebra inferior, se movimentou, mas não, foi o das bochechas, assim, que empurraram esse. Então são números, são grupos que estão ativados junto. Quando é só a boca, assim, olha o sorrisinho nojento, né? A gente já viu que isso é falso. Ah, mas o Botox, mesmo assim, a gente vai ver que vai ter ativação em algumas áreas, não vai deixar rugas. Mas a gente vê a ativação, o que não impede de enxergar, dificulta um pouco. Então, são estudos antigos para fazer a codificação de um sorriso verdadeiro. E um sorriso... Agora, voltando à valência, Márcio. O desprezo ele não é uma... Como é que eu posso te dizer? Ele não é algo aceitado como emoção por muitos estudiosos. Então, a Ekman diz que o desprezo, ele se expressa no rosto da mesma forma em todos os lugares do mundo. Daí ele defende como uma emoção universal. Só que ele mesmo já disse que ele pode até se expressar, mas realmente talvez não seja uma emoção o desprezo. Mas é interessante que é o que a pessoa está sentindo aqui, sentindo, não pensando. É codificado no rosto, que é unilateral. Agora, o mais interessante, cara, o equipamento mais sofisticado que tem, que detecta as expressões faciais, o mais sofisticado do mundo é o LOL. Agora deve estar no 9, no modelo 9.1. Cara, pro desprezo, ele tem só 27% de assertividade. Caramba. E para todas as outras juntas, né, o grupo todo alcança 97% de assertividade das expressões. Aí tem gente que fala, isso não funciona. 97%. O que seria todas as outras? Só para o pessoal entender. Aversão, alegria, única valência positiva. Única. De valência positiva, alegria. Mas tem um monte de coisa que nos torna alegres, né? Por exemplo, alguns prazeres sensoriais, né? Que mais, assim, os mais altos, o êxtase, né? Depois o frenesi lá em cima. Tudo isso advém da alegria. Alegria, por isso que chamam de originária ou primária, universal, que aparece da mesma forma em todos os rostos da nossa espécie, independente de onde são, certo? Mas os três são usados da mesma forma. Perfeito. Professor, eu estou pegando um gancho contigo aqui, já que tu entrou nesse assunto das emoções universais, né? Esse aqui é o livro do Paul Ekman, né? Onde ele mapeia aqui, ele descreve o que ele chama dessas 6 emoções universais, né? E essas 6 emoções universais são alegria, tristeza, nojo, raiva, surpresa e medo, né? São essas 6 que ele elenca aqui, tá? Depois, né, até contextualizando quem está assistindo pela primeira vez aqui, e na verdade assistindo e tendo contato pela primeira vez com essa ciência da linguagem não verbal, onde as microexpressões faciais fazem parte desse campo da linguagem não verbal, ele desenvolveu primeiramente o mapeamento dos grupos musculares, né? E aí você comentou um pouco sobre antes, até você falou do 7 que subiu aqui
É porque, só para quem nunca teve contato com essa ciência, cada grupo muscular recebe um nome, né? É AU ou UA? Não lembro agora. Tantos fazem. Se for o inglês, vai É, ser de se unidade de fosse. ação. Seria o A e o número, né? Então, unidade de ação 1, unidade de ação 2. Então, cada músculo, cada grupo muscular, o Paul Ekman mapeou e através disso ele conseguiu identificar, criar um mapa do rosto através dessa nomenclatura. E depois disso ele começou a fazer um cruzamento, que nem o professor falou, desde 1970 ele vem fazendo esse trabalho, onde ele começou a identificar padrões de ações de grupos musculares correlacionados com as emoções que as pessoas estavam sentindo e depois manifestando em seus rostos. E aí, então, ele criou esse livro aqui chamado A Linguagem das Emoções, né? Foi traduzido para o Brasil. Inclusive, ele ficou famoso naquele seriado Lie to Me, onde tem um profissional que faz a leitura das microexpressões faciais e usa isso para resolver diversos casos. No começo, o Paul Ekman foi um consultor daquele seriado, mas depois ele abandonou porque começaram a viajar pegaram uma Hellmann's Airlines lá, bem legal, viajaram na maionese, e aí o Paul Ekman abandonou porque eles estavam deturpando o trabalho dele, né? Me corrija se eu estiver errado também aqui, professor. E depois disso, esse trabalho ganhou alcance, principalmente depois do seriado. E a gente tem muitas pessoas que usam isso de uma forma picareta, né? Hoje em dia, muito youtuber que usa, eu estou adivinhando suas emoções e tudo mais, e acaba citando o Paul Ekman, e na minha percepção acaba muitas vezes estragando, né? Sujando, entre aspas, um pouco aqui o nome do Paul Ekman. Mas em contrapartida, existe uma outra linha de estudo da Lisa Feldman Barrett que fala que as emoções não são universais, que as emoções elas são cada pessoa tem uma emoção única e praticamente ela desconsidera o trabalho do Paul Ekman quase como um todo. E aí, professor, eu até estava comentando contigo mais cedo que eu tô lendo um livro aqui, né? Tô recém no começo aqui, um livro da Cláudia Feitosa Santana, onde ela faz uma menção, até onde eu li o livro, tá? Eu estou gostando do livro, achei bem escrito, ele é bem simples para quem quer entender sobre emoções de uma forma geral até então. Só que chegou numa parte que me chamou a atenção, que fala sobre essa questão do Paul Ekman. No que ela escreve aqui, e eu até quero ler, né? Sempre que tentamos supor o que alguém sente, nosso cérebro está fazendo uma aposta baseada em situações que nós vivenciamos para tentar prever o que acontece ao outro. Essa previsão é baseada em nossa história. Por isso, fazer um curso para ler a mente de outras pessoas ou virar expert em ler o sentimento alheio é uma perda absurda de tempo. No entanto, muita gente está investindo e até ganhando dinheiro com isso, e aí ela faz uma menção ao trabalho do Paul Ekman. Só que assim, eu quero dar primeiro meu breve depoimento aqui e te ouvir, professor, porque para mim você é a pessoa mais sensata e importante para te ouvir sobre esse assunto. Porque eu não li toda a obra da Lisa Barrett Feldman, não se lembra se é Barrett Feldman ou Feldman, enfim, da Lisa, né, que fala do How Emotions Are Made, porque ele não veio para o Brasil ainda, minha leitura em inglês é devagar, não cheguei lá ainda, tô com uma lista de leitura grande, não cheguei lá ainda. Mas de tudo que eu li do Paul Ekman, de tudo que eu li da linguagem das emoções, em nenhum momento ele fala em adivinhar a mente, em nenhum momento o trabalho dele fala sobre dizer que a minha alegria vai ser igual à tua alegria, em nenhum momento ele fala que o meu medo vai ser igual ao teu medo, que a forma como o medo vai ser construída dentro de ti, ele vai ser igual a ser construído dentro de mim, em nenhum momento ele fala sobre isso. Então eu vejo que daqui a pouco existe, dentro da ciência mesmo, talvez um erro de interpretação, porque será que para falar isso, se leu toda essa obra? Porque eu não vi ele dizer o que está escrito aqui em nenhum lugar. Então, eu queria te ouvir, por quê? Porque eu não fiz a formação que tu fez, me corrija se eu estiver errado, mas a formação do FACS, onde você estudou lá os microexpressões faciais, são mais de 400 horas de estudo para entender, né, as microexpressões faciais e depois entender o que eles apontam que a outra pessoa pode estar sentindo, que não quer dizer que a gente está tentando adivinhar, ler a mente da pessoa, mas dando um indício que talvez pode existir uma incongruência entre o que ela está falando e o que o rosto está expressando. Eu não fiz esse curso, então eu me sinto aqui um aluno e, cara, e aí, para onde? Eu tenho duas linhas de ciência me apontando para um lado, eu quero ouvir o professor Sandro sobre esse assunto.
Eu vou dar uma colorida na resposta, porque tu já respondeu. No momento que tu disse que em nenhum momento ele falou isso, ele não falou em ler pensamentos. Agora interessante, vou fazer um corte aqui. Pá, vamos cortar. Hoje mesmo eu estava lendo que tem uma nova inteligência artificial ligada à ressonância magnética funcional, que eles estão conseguindo, eles dão para as pessoas olharem imagens, daí a pessoa olha para aquela imagem, ela é obrigada a pensar aquela imagem. Muitas imagens. Mas depois a pessoa pensa em algumas imagens, 5 ou 6 imagens. Eles veem o padrão do cérebro na hora de observar aquela imagem e depois, cara, a pessoa pensa naquela imagem e só de captar e distrair o padrão das áreas ativadas do cérebro, a inteligência artificial mostra o que a pessoa pensou. Cara, quando a pessoa pensou no avião que ela viu, foi exatamente o mesmo, só o fundo era diferente. Pegando os padrões de funcionamento daquela pessoa ali. A pessoa olhou várias imagens, depois pensou, pediram para ela pensar naquela imagem, ela pensou, pegaram o padrão, certo? Depois, em outro momento, tu vai lá, a inteligência artificial reconhece o que ela viu naquele momento, de novo, e diz qual é o pensamento dela, o que ela passou pela cabeça dela. Então, assim, até ontem eu dizia que pensamento ninguém é capaz de fazer. Cara, já é. Se for Então, ensinada, né? Até ontem eu conversando com eles, não, pensamento ninguém é capaz de captar. Pronto, já foi derrubado, já não é mais uma verdade. Sobre ela, eu vou te dizer o seguinte, como tu disse, o Boykman não falou em lugar nenhum em ler pensamentos, ele fez uma codificação, né? Como se fosse uma anatomia. Interessante que alguém que estuda anatomia, o pessoal, o fisiatra, né? Que são os movimentos, a fisiologia com a mecânica do corpo, isso tudo é mapeado. De onde vem o estímulo, para onde vai o estímulo, certo? Para impulsionar, para explosão, no atletismo. Aí o cara vai lá e faz um trabalho para codificar as emoções que a gente está expressando o tempo todo aqui. Não tem nada de dificuldade nesse negócio. Isso existe, a nossa espécie se expressa assim. Os chimpanzés têm uma aproximação, mas eles têm menos músculos faciais que nós, viu? Mas algumas emoções eles expressam de forma muito parecida, como da raiva é meio parecido. Então, assim, é legal, assim, eu digo, a estratégia dela é de alguma forma esperta, assim, né? Porque ela pega atração num cara que é considerado um dos psicólogos mais influentes do século e contraria uma das contribuições dele, que é a parte das expressões faciais. Se ela for para a China, senhora, se ela for para o Ártico, se ela falar com os maores, eles vão sorrir, vão expressar raiva, tristeza, da mesma forma. Então, é um jeito legal, né, de citar alguém de tamanha relevância e colocar alguma coisa subjetiva, né? Bom, eu acho que eu já respondi, mas nesse momento, enquanto tem pessoas assim, tá, mas agora tem outra coisa. Tem um monte, até colegas meus, que hoje eu fico muito chateado com eles, porque um cara que vira um blogueiro, né, e começa a ter milhões de seguidores, ele não tem mais que mostrar aquilo que é ciência, porque o que é ciência exige estudo, aprofundamento. Então o cara tem que falar o que agrada aos outros. Então muitas pessoas que fazem análise de linguagem não verbal, fazem do quê? Do Big Brother, fazem da novela, isso é uma encheção de saco. E eles têm que falar o que o público espera. Então os caras deturpam e aí acaba avacalhando com muita coisa séria, né? E enquanto tem pessoas que falam contra, né? E outras que denigrem o conhecimento, eu tenho colegas que estão dentro de UTI mapeando a face da pessoa para ver pessoas que estão em estado de coma, se elas estão sentindo dor ou não, em cima do fax. Um instrumento, né, que serve hoje para tudo nessa área de linguagem não verbal relacionado à face. Para tudo, o fax está ali do lado como instrumento e eles estão validando em cima do fax, tá? E foi o Paul Ekman que contribuiu. Tem gente até que eu vi gente falando mal dele, porque esse velho gaga. Cara, agora, velho não é mais exponente, velho é gaga. Essa nova geração.
Essa é a minha resposta, então. E nosso estudo vai muito além, tá? Mas como tu já tem aproximação, estudo, corpo, para a linguagem, a forma como a gente fala, né? A forma como eu e tu falamos aqui, ela vai segurar pessoas que estão nos ouvindo ou não. Se a gente tiver uma linguagem muito plana ou muito cheia de picos, né? Tu já viu que japonês fala tudo alto, assim, né? Tudo lá alto, assim, né? E segura lá em cima. Assim. E o chinês, né? São picos e vales. Tu vê, isso é cultural. Né? Mas se a gente pega a média por exemplo, assim, nordestino vai falar diferente o baiano vai falar diferente dos mineiros, que vai falar diferente dos cariocas, que vai falar diferente dos paulistas. Nós temos uma leve similaridade num país continental, para a linguagem. Né? Mas alguns parecem que vão ser mais atrativos quando falam. Nós aqui estamos falando do Sul. Vai ter gente que vai achar interessante, diferente, vai chamar mais atenção. Tem gente que não gosta muito desse tipo de sotaque, chama mais ou menos atenção, mas é uma característica que nós temos. E dentro desse não de um microambiente, porque o Estado, né? O Estado não é um microambiente. Mas, assim, tem os outros microambientes, que são aquelas culturas dentro de uma igreja, a gente vai falar diferente, os religiosos já falam diferente, e diferentes religiões já falam diferente. Então, o pessoal os protestantes, por exemplo, até quando estão no púlpito, eles falam com uma voz alta, altiva, um padre da igreja católica fala mais baixo, mediano, e a gente que frequenta aquele lugar vai pegando aquela forma de falar. Agora, é possível manter o engajamento conversando? Esse microfone aqui é ruim, até tenho que te pedir desculpa quanto a isso, né? Mas se for um microfone bom, ele vai captar muito da minha frequência, que ela pode ter sido estudada para manter uma conversa por um longo tempo. Quanto tempo a gente está conversando? Agora 40, quase 50 minutos. Eu não senti. A minha voz vai sentir. Daqui a pouco a gente tem que lubrificar ela. Eu tô direto aqui com o mate aqui, o chimarrão, né? A galera vai achar estranho, uma parte do Brasil vai achar estranho, outra parte vai achar comum. Tô aqui direto com o chimarrão fazendo essa hidratação aqui. Mas, cara, eu tinha ouvido ali. Olha só, para eu não esquecer. Mano. Tem estudos do cinema. A indústria cinematográfica. Eles pegam, isso tem. Em uma das aulas que tu fez na MBA, eu devo ter passado isso. O pessoal da Índia, o último que eu vi foi os indianos fizeram. Então, eles pegaram vários filmes e eles medem o quê? Medindo o rosto, expressões sociais. Codificação como tá sentindo pelo fax, tá? Então, é um instrumento, a gente usa isso de forma séria. Tá lá, feito por um dos caras mais reconhecidos do mundo. Bom, enfim. A gente vê isso. Se vê também eletroencefalograma, frequência do cérebro, ativação em certas áreas, certo? O corpo, como reagiu, cinésica. Uma outra ciência, dentro da linguagem não verbal. Aí eles medem fisiologia. Em crianças se faz isso, em filmes da Disney. Antes de lançar alguma coisa que pode ir pro buraco, não causa emoção naquele público. Então, por exemplo, nesse último artigo que eu vi, que eu achei sensacional, eles pegam o filme do início ao final e vê filmes que as pessoas assistem do início ao final. E aí elas veem assim, olha, no início tem que ter lá é um pouquinho apático, depois vem uma emoção, depois cai, depois vem uma perseguição de carro para deixar as pessoas assim, depois vem um diálogo tenso, e os caras constroem o quê? Uma escalada emocional. Uhum. Tu tem uma escalada emocional, mas tu tem que medir se ela está acontecendo. Aí mede onde? Em organismos humanos, certo? E aí tem que ter instrumentos para isso. Aí se mede, e depois eles começaram a fazer isso em outros em outros filmes que não eram, por exemplo, de terror. Vamos ver num de drama. Como é que funciona, né? E viram que podiam seguir aquela receita de uma escalada emocional, que tem aqueles momentos de tensão, aqueles diálogos, algo mais amoroso, né? Algo tenso, algo que traga raiva, aversão. Olha que interessante. E isso nós estamos trabalhando já faz um bom tempo, dentro do laboratório que eu me encontro.
Fantástico, fantástico. Testando na prática realmente, né? Professor, vamos mostrar então, dar uma olhada no laboratório aí, o que que tu tem para medir, o que que tu mede, mostra para nós aí. Caramba, é uma bagunça. Vou tirar minha câmera daqui e vou te mostrar aqui, por exemplo. Vamos online aqui, deixa eu até ver se eu tenho um outro enquadramento aqui, que a gente consiga mostrar mais, para que o pessoal possa ver aí. Por exemplo, ó, aqui eu tenho alguns computadores, eu tenho equipamento, vários sensores, né? Ó, o eletroencefalograma lá. Aqui a gente transforma isso, a gente textualiza isso, certo? Uma escalada, por exemplo, de venda. Eu transformo em fórmulas, né? Eu vim da matemática, da engenharia. Eu fico fazendo um novo estudo passando para a televisão. Esse aqui é um laboratório de neurociência aplicada de verdade. Então a gente Fantástico. interações humanas, mas eu preciso e sempre precisei de um método, por exemplo, de venda que ele tivesse uma assertividade muito alta. Até que eu consegui um parceiro de negócios, né? E nós fizemos a Brain for Sales. Estou colocando aqui a câmera no lugar. Brain for Sales, né? Mentes ou cérebros para vender. Mas é aplicado para liderança também, para ver como é que as pessoas reagem em momentos de estresse. Eu trabalho para empresas, mas quem é um empreendedor e quer se medir, a gente está aberto aí. Eu estou te esperando, né? Tomando um café, o café é de graça. Trabalho na Work hoje, ó. Pode chegar aí, tem um cafezinho, e eu sei que bebida alcoólica tu não bebe, então a cerveja que nós temos aqui eu não vou poder te oferecer. Não, mas eu já chego com a mateira aí. Já chego com a mateira aí, o mate pronto aí pra gente tomar ali um mate aí, trocar uma ideia. Vou visitar com toda certeza esse laboratório em algum momento aí, quando estiver em Porto Alegre. Quem não sabe, eu sou de Pelotas, né? Então eu estou atualmente aqui a uns 300 quilômetros de distância do professor. E, professor, deixa eu só entender então. No laboratório ali tinha uns cabos pendurados. Aqueles cabos ali, então tu tem ali o que que eles têm na ponta, tu coloca na cabeça das pessoas para medir a atividade cerebral enquanto tu mostra algum vídeo para elas, enquanto tu tá conversando com elas, e aí tu filma elas enquanto elas estão conversando para cruzar o que a medição do cérebro versus a expressão facial. É isso? Tudo isso. Fantástico. Tudo E isso. aí em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, Brasil. Nós trabalhamos com múltiplos canais. Não é um só. Trabalhamos com vários, aí a gente cruza e vê o que vai acontecendo naquela interação. E aquela interação é uma interação de venda comercial. Fantástico. É muito legal, cara. É legal. É um trabalho árduo, né? Porque tem que fazer uma boa leitura do que está acontecendo, tem que ter um ótimo, né? Conhecimento sobre fisiologia, sobre neurociência. E aí eu tive ao longo do tempo aprender um pouco sobre tecnologia. Que tem que ter, que não adianta, né? Se não tiver o equipamento, nós levaríamos muito, por exemplo, uma codificação de expressão facial. É possível fazer, sim. A minha assertividade é alta, porque eu passei na prova. Mas isso leva muito tempo. Tem que ser... Então tu roda um software que vai fazer essa medição. E eu rodo o software. E eu consigo pegar essas expressões em tempo real, elas vão modificando o tempo todo. E isso é uma das coisas, mas como eu pego batimentos cardíacos... Fantástico. Outros aspectos da biologia também para conseguir tirar uma conclusão. Se aquela pessoa que está, por exemplo, numa situação de vendas, está confortável ou desconfortável, porque daqui a pouco ela está ali e está dizendo, não, tá tudo bem, mas por dentro o batimento cardíaco está acelerado, tem uma ativação cerebral de um jeito que daqui a pouco ela está mentindo, porque ela está talvez dizendo que está tudo bem só por uma questão de conformidade social, talvez até para não dar explicação do porquê que ela não está bem, ela está dizendo que ela está bem. E aí, com esse set aí, tu consegue fazer esse mapeamento e identificar, opa, vamos descartar esse tipo de abordagem, porque esse tipo de abordagem, por mais que a pessoa esteja dizendo que tá funcionando, não tá. Vamos usar outro. Seria isso? Exato, exatamente. Vamos lá, se até algumas coisas são os segredos daqui, né? Que são abertos só para quem fizer os treinamentos, né, na Brain for Sales. Mas algumas coisas assim interessantes, por exemplo, de variabilidade, né? A variabilidade cardíaca.
Quando a gente vai medir no instrumento simples, ele vai te dar lá os batimentos por minuto. Aí vai dar 72, 81, 75 batimentos. Então tem uma diferença pequena, mas onde faz essa diferença? Onde começou? Então, com a variabilidade, se faz assim, de segundo a segundo com o equipamento, e sabe que naquele momento, Márcio, que foi falado alguma coisa, ou foi feito um gesto brusco, ou coisa parecida, naquele momento tem uma diferença assim. Por exemplo, batimento cardíaco e o equipamento com um rigor, assim, de sofisticação, o cara tá batendo lá, tum, 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 tum. Daí, naquele momento, vai ser tum, 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 tum. Na média, em 1 minuto, vai ser igual os outros. Entendi. Mas naquele momento, ele se transformasse aquilo em minuto, seria 101, 102 batidas por minuto. Naquele momento, naquele fragmento ali. Então, a gente consegue medir naquele momento o que aconteceu. Sabendo que não é só assim, né? Aí vem a neurociência, a gente sabe que os disparos dos neurotransmissores, né, eles têm uma reação mais rápida, neurotransmissor, do que um hormônio. Então, o neurotransmissor pode ser um neurohormônio. E isso, pessoal, vocês têm que estudar isso é fantástico. E aquilo que a comunicação vem do cérebro, mas vai para o sangue, por exemplo, né? Para aqueles hormônios se ativarem e trazerem reações para nós, eles são mais demorados. Então, algo que a gente pense assim no cérebro, uma emoção que vem eclodir no organismo é mais fácil de captar no cérebro, mesmo que uma neuroimagem geralmente leva em torno de 3 segundos para ser construída, porque o software tem que fazer muitos cálculos para dizer onde está sendo ativado, né? Uma imagem, certa frequência no cérebro. E a gente, por exemplo, a gente quer ver se está tendo engajamento, atenção, parte da frente, né? Frontal, né? Essa área, se está ativada, ou se o cara está com pensamentos invasivos, ou está fugindo dali, né? Então a gente consegue enxergar isso, mas isso leva um certo tempo para os softwares eles entregarem para nós a resposta. Só que a emoção, o fisiológico é rapidinho. A condutância galvânica, que é os extremos, então as pessoas que estão nos ouvindo sabem que quando estão muito nervosos, os dedos estão suando, mas suando frio, né, que é o medo. Isso tudo um equipamento capta o que a gente mal sente, que é uma diferença de temperatura naquele momento. Por que isso aconteceu? Porque as veias, né, se contraíram e não está chegando sangue lá naqueles extremos. E a pessoa está nutrindo outras áreas para reagir, não para alegria, né, para reagir para um confronto ou uma fuga. Certo? Então, o que ela está experimentando o quê? Uma valência negativa, né, Márcio? Exato. E aí isso sai da inferência. A gente sabe o que está acontecendo, que é a fisiologia se alterando. Vai ver outras coisas. Se a pessoa se afastou ou não, os movimentos dela, as expressões faciais. Márcio, tem equipe. O Face Reader hoje, o último, o mais avançado, ele é capaz de medir a coloração daquele rosto. E ele consegue entregar por movimentos assim no pescoço, ele entrega os batimentos cardíacos, sem colocar sensores. Mas o equipamento desse está R$93 mil, né? A barbadinha. Coloca 3 no carrinho e manda vir aqui. Então, a gente precisa aqui mas não precisa toda essa atividade, já que eu trabalho com múltiplos canais, certo? Mas se o cara precisa de muitos desses, tem que mandar para alguém tratar esses dados fora do país. Que eu conheço 3 marcas só, por exemplo, um Face Reader mesmo. Esses que são usados lá nos astronautas, das pessoas que vêm falar igual do Paul Ekman, tem o equipamento lá que está medindo o sinal que vai estar funcionando bem. O cara não está se comunicando, está dormindo na gravidade lá, tá o equipamento ligado, cara. Para ver se o cara tá bem, se tá tudo legal, aquele cara, né? E não é para ler a mente dele, né, professor? É para saber se tem algum indício. É saber se tem algum sinal que mereça ser investigado, né? Tem alguma coisa ali, beleza, vamos investigar um pouco acima. Deixa eu fazer uma outra pergunta para ver se aquela emoção se confirma, se ela permanece descongruente, se foi um momento isolado, né? Enfim, tantas coisas que podem acontecer que não são ler a mente, né? Enfim.
reforçando, nenhum momento desse livro aqui tá dizendo que ele se lê mente. E ele, assim, eu me lembro de, até poderia ter buscado antes aqui do podcast, as fases onde ele é muito prudente em ressaltar a todo instante. Não estou dizendo que a emoção é construída assim. Não estou afirmando que a emoção é exatamente desse jeito. Ele basicamente, tudo que eu vejo ele sendo atacado, ele tipo, já colocou o contra-argumento aqui antes. Por isso que, né, eu queria te ouvir e já temos aqui a percepção aqui. Professor, cara, a gente já tá falando aqui há quase uma hora aqui. Fantástico, cara. Nem vi o tempo passar. Tô contigo aqui. Entrei no estado aqui de flow contigo. E eu queria te perguntar, assim, cara, um estudo, tá? Já que o tema é estudos dizem, que o tema é linguagem não verbal. Um estudo que tu acredita que, assim, ó, uma pessoa que não tem talvez tanto contato com a ciência ou que tem, mas, cara, essa pessoa precisa saber sobre esse estudo, né? Eu gosto de falar que cada podcast aqui vai ser uma semente, né? Das pessoas assistindo e se interessando pelo assunto. Não, mas deixa eu descobrir mais como a ciência pode me ajudar na minha área. Eu não sei qual é a área de você que está assistindo, mas eu sei, tenho certeza que se você se aprofundar na ciência, tanto do comportamento humano ou do próprio tema que você está trabalhando, você vai ter mais resultados. Porque existe. Tudo que você faz envolve pessoas. Eu tenho certeza absoluta que envolve uma outra pessoa. Nem que seja você e mais um. Né? Nem que seja você consigo mesmo. Então, quando você entende mais sobre gente pela ótica da ciência, quando você entende mais de comportamento, quando você entende mais de tudo isso, cara, você vai ter melhor resultado. Então, essa é a semente que eu quero trazer aqui a cada podcast com os convidados. E dentro dessa semente, cara, a gente vai lançar algumas vão germinar, outras vão cair em uma terra que não é fértil e vai, enfim, tá tudo bem, se não florescer. Mas, cara, um estudo que tu acha que as pessoas precisam conhecer. Cara, esse estudo aqui, as pessoas precisam saber que fizeram isso num laboratório e descobriram isso. Poxa, olha, eu vou te citar, tu me pegou assim de pronto, assim, para eu lembrar de artigos. Eu ontem mesmo eu estava em mãos com tem um estudo, se procurar por eficácia dos anúncios de publicidade, eficácia dos anúncios de publicidade, como é que é? Eficácia dos anúncios de publicidade a partir das expressões faciais de emoção. Isso é Levinsky, 2014, por exemplo, é artigo científico. E os caras usando equipamentos, mostrando, são artigos, uns colocam uma prova, né? Outros corroboram, mas são artigos. Por exemplo, quem gosta muito dessa área é a área jurídica, tá? Que é uma decisão que vai mudar a vida. Não vai aumentar a venda, que também é muito legal. Engajamento e tal, né? Mas vai mudar uma vida, vai botar um cara na cadeia, vai tirar um cara da cadeia, né? Aí, nesse caso, tem o Aldert, A-L-D-E-R-T, Vrij, V-R-I-J. Esse cara aí é o top hoje na análise de credibilidade e detecção de mentiras, incongruências. Esse cara é o auge, esse cara é cientista, tá? Mas é um cara que se encontra com o Ekman para conversar, enquanto os outros estão falando dos... Esse cara é muito interessante, ó. A Judith Burgon, quem continuou os estudos, é uma estudiosa da área não verbal. Judith Burgon. Hoje ela escreve quem começou, por exemplo, o cara que estudou o nosso comportamento em relação aos espaços, que é a prosêmica. A prosêmica, o Mark Edward T. Hall. Edward, com W, Edward T. Hall, né? H-L-L, que é o pai da prosêmica, que é um dos pais da neuroarquitetura. A neuroarquitetura busca esse cara lá dos anos 80, que diz como que a gente se comporta em ambientes rígidos, as paredes, os lugares fechados, como a gente se comporta entre outros seres humanos, como que a gente mostra hierarquia, se sente importante, como a gente trata o nosso espaço íntimo, como a gente se sente invadido, o toque, a tacésica, né? Os caras tacésica é uma ciência que estuda o toque.
Porque Sim. a pele é o maior órgão do corpo humano. Então, a gente tem que saber, né, velho? Invade o espaço íntimo de alguém, ultrapassa o espaço social, pessoal, íntimo, e aí tá a próxima pessoa e toca na pessoa. Será que deve? Será que não deve? Então tem que ver onde? Nas expressões sociais, no corpo, se aquela pessoa ela tá criando uma animosidade ou então, olha só a quantidade de coisa que a gente tem para estudar aqui. A Judith Burkon, ela continuou os estudos do Eduardo Hall, do Mark Knepp. Mark Knepp é o pai da linguagem não verbal. Ó, já estou anotando todos esses nomes aqui, professor, porque assim, ó, eu te fiz uma pergunta e você trouxe uma resposta até mais rica, né, do que a essência da pergunta, porque meu desafio, muitas vezes, como um estudante, né, como uma pessoa que quer saber mais sobre um determinado assunto, é a gente descobrir qual é o autor referência na área para a gente se aprofundar num assunto. E tu acabou de dar aqui um guia, né, para quem quer germinar essa semente. Tu lançou várias sementes, cada autor aqui é uma semente, né? Matsumoto. Matsumoto é um japonês também. É um pesquisador que pesquisa só essa área de interações sociais, linguagem não verbal. Matsumoto, o Tebudo. E eu vou colocar todos eles aqui na descrição, tá? Para quê? Para que realmente seja um local onde a gente fale sobre ciência e dê a referência de quem está falando sobre ciência, né? Então, a ideia aqui é que esse podcast seja um podcast com referências. A gente não usa mais referência bibliográfica, né? Não existe mais esse termo, nem bibliografia, mas é como se fosse um podcast com bibliografia, cara. Tu foi falando de alguns autores, de algumas pesquisas, eu já fui anotando aqui, pô, preciso inserir isso aqui depois lá na bibliografia, preciso colocar esses autores, e agora tu falou de vários aqui que também vão estar inseridos lá, para que quem queira estudar e a fundo, para quem queira germinar, regar essa semente de se aprofundar nesse assunto, saiba onde estudar, né? Quais autores pesquisar. Deixa eu fazer uma pergunta oposta agora. Eu te perguntei de estudos que tu admira, que tu gosta, que tu acha que as pessoas precisam conhecer. Aí tu falou de eu nunca sei se é tacênica ou tacêmica. É Tacésica. C-I-S. Tacésica. Beleza. Viu? Aluno aqui, professor, sempre às horas. Né? E aqui que eu queria um estudo. Eu queria que tu comentasse sobre um estudo que daqui a pouco tu não gosta, ou daqui a pouco um estudo que tu percebe que ele é deturpado. Ele tem uma descoberta incrível, mas em algum momento, em algum podcast, alguém falou estudos dizem de uma maneira deturpada e começou a falar de um jeito que distorceu a pesquisa original, deu para ela talvez uma grandiosidade que ela não existe, que ela não tem, ou, enfim, distorceu os resultados, as conclusões. Existe algo nesse assunto aqui? Aqui é o momento meio que quebra mito, assim. Caramba. Tu gosta de quebrar mitos, né? Tá, vamos quebrar um mito aqui. O mito do... Aqueles percentuais que tem... Do Meravian lá. A linguagem, eu não me lembro os números, mas eu acho que é 55... Ai. 55, 37%. Tem aquela... O quanto... a linguagem não verbal, depois a verbal. A verbal importa, sim. Até eu costumo fazer uma prática, eu coloco lá, coloco a paralinguagem, assim, modificando, né, a forma de falar, a intensidade, timbre, voz, volume e tal, e sendo em outra língua. A gente não entende nada do que aquela pessoa está falando, então aquilo não tem sentido nenhum para nós. Então, a linguagem verbal, as palavras colocadas nos lugares certos, elas importam, sim. Então, aquela coisa lá, eu não me lembro agora quanto que é o percentual, cara. Aquilo foi... Eu usei o recurso aqui, professor. Eu usei o recurso, já procurei no Google aqui e tudo mais, né? É 7,38,55. Segundo. Acertei 55, então 38, 7, é isso. É. 55 é a forma como se fala, né? 55, acho que é a expressão. Pô, agora eu fechei aqui. Mas se eu não me engano, é a expressão corporal, o jeito como tu fala, que seria a. Pô, tu usou antes o termo correto. Que é Só 7%, né? A paralinguagem, né? A paralinguagem, 38%, e o verbal, 7%, exatamente. Isso é um mito, então. Isso é uma pesquisa que. Foi feito com pouquíssimo, a amostra de poucas pessoas. Isso tem muitos anos e já se esperava algo óbvio. Né? Então, se a gente adentrar aqui na pesquisa, não vale a pena agora, mas procurem, isso aí não tem evidência. Porque foi ciência.
Isso foi algo que foi sendo passado, né, para várias e várias pessoas, como aquela as pessoas são cinésicas, auditivas, Sim. ela pode estar até mais, digamos, predispostas a ouvir a mensagem ou não naquele momento, o que torna ela naquele momento, né, como se fosse alguém mais predisposta a ouvir algo. Mas não que ela seja assim, nasceu assim, ela pode mudar. Então, Então isso é um outro mito. Derrubamos esse. Então. maravilha aqui, ó. Então, dois mitos, Cara, dois coelhos com uma... Manda. deixa eu dar uma outra contribuição. Nessa parte de proxêmica, de o quanto a gente se aproxima das pessoas, a tacêsica, que é o toque, tem artigos, tem pesquisas sensacionais na área da enfermagem. Tem muitos estudos. Interessante. Na área de tratamentos intensivos, se indicando para os enfermeiros, enfermeiras, se elas devem se aproximar, conversar com a pessoa do leito ali, pessoas que estão sob cuidados, né? E tem uma contribuição muito grande nessa área. Se deve mesmo se aproximar, falar perto, quanto as pessoas sentem necessidade dessa aproximação. Cara, é muito legal. Na área da enfermagem, na área da saúde. Fantástico. Excelente contribuição, porque eu acho que a gente às vezes fica meio que... Eu gosto da metáfora do Rubem Alves, que a gente enxerga o mundo através das lentes que o próprio mundo, que a gente mesmo embaçou, né? Ou seja, às vezes eu fico limitado a enxergar as coisas pelas minhas próprias lentes, sem enxergar outras aplicabilidades. Então, é muito legal tu trazer para um outro mundo. Eu não tenho nenhum contato com a área da saúde, né? Eu sou da área comercial, sou da área de gestão, hoje trabalho com consultoria e tudo mais, principalmente voltado para a área de felicidade com performance, felicidade com harmonia, e dentro do ambiente de trabalho e tudo mais. Mas a área da enfermagem, para esse cuidado com o paciente, do quanto eu devo me aproximar ou não para que ele se sinta bem, né? Ou do quanto eu posso tocar ou não tocar para que ele tenha uma melhor sensação dentro, uma melhor experiência dentro do processo de cura. Cara, isso aqui é incrível. E eu não me lembrava, tu tinha comentado já na aula e eu não tinha me lembrado que existem outras aplicabilidades fora do mundo dos negócios aqui que a gente fica meio que bitolado a enxergar. Foram 2 mitos aqui, professor. Então, ó, o 7855 não é, né? Essa pesquisa foi feita com, se não me engano, foram 12 pessoas, ou seja, uma amostra. A metodologia de pesquisa também se a gente ir a fundo aqui, a gente vai perceber que ela é rasa, ela hoje provavelmente não passaria por nenhuma banca esse tipo de pesquisa. E ainda acaba sendo multiplicado esse conhecimento. Então, cara, se você ainda acredita que 7% da comunicação é verbal, 38% é o jeito como você fala e 55% é seus gestos, você está deturpando a ciência. E você pode até falar, mas não fala que é cientificamente comprovado, porque não é. A escolha é sua passar adiante um conteúdo que não tem esse embasamento científico. E o outro é o sinestésico, auditivo e visual. Ah, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo. Não, de acordo com as descobertas que a gente tem hoje da neurociência, a gente já sabe que, de acordo com os recursos alocados pelo nosso cérebro em torno da visão, todos nós somos visuais de ponto final. O que vai existir é desenvolvimento de preferências ao longo da nossa experiência de vida, cultura, né? Que pode influenciar eu gostar de um ou outro. Prioritariamente, né? Nós priorizamos o que nós vemos. E aí, a partir daí, até olhando para o rosto, a gente faz julgamentos, só olhando para ele. Sim. E o pior de tudo é que esses julgamentos são inconscientes, né? E depois, aquela coisa que todo mundo já sabe, né? A gente tem o julgamento, já tomou uma decisão do que crê ser verdade para nós, e depois a gente justifica isso, né? Ah, eu simpatizei ou não simpatizei. E a gente não consegue fazer um pós-filtro disso, né? Que é uma coisa interessante, porque o filtro as pessoas sempre acham que é antes, filtrar antes. Não, tem o pós-filtro, né? Eu já tenho as informações, agora eu vou filtrar depois para eu derrubar os meus vieses, para eu poder ter comunicações melhores e não cair nos meus próprios erros. Maravilha. Professor, né? Mais aqui, dois assuntos que eu quero tratar contigo aqui. A gente tá falando sobre estudos, tá? E como tu faz para estudar? O que tu pode dar de insight para quem tá assistindo? Pô, eu quero saber mais sobre isso aqui. Pô, me interessei pela proxêmica, que é essa ciência que estuda a proximidade, como as pessoas se comportam em relação à distância uma à outra. Eu quero estudar mais isso.
qual é a tua dica? Não necessariamente sobre esse assunto, tô dando um exemplo aqui, mas como seria o teu insight, ou daqui a pouco dividir como tu faz para estudar, né, qual é o teu método, qual dica que tu daria para quem quer se aprofundar no assunto, fazer esse estudo? Primeiro, gostar de gente. A gente tem, para estudar e se aprofundar em algo, nós temos que ter uma certa afeição, né? Gostar de gente, se comunicar, começar a observar mais. Até eu vou dar uma outra dica aqui, dica de consultoria, né? Porque quando a gente começa a entender como nós reagimos, agimos e reagimos. O ser humano tem comportamentos previsíveis. Então, mapear, assim como as outras espécies, né? Então, esse humanocentrismo, ele é uma bobagem. Da gente achar que é melhor do que todo mundo e cada um de nós é muito diferente um do outro. Nós somos de uma espécie. Alguns têm predisposição para algumas coisas, alguns são mais dóceis, né? Assim como os animais, cara. Assim como os cachorros também, né? Alguns são mais agressivos. Porém, nós temos vieses cognitivos, vieses biológicos, comportamentos inatos, né? E isso é interessante a gente entender. Quando a gente entende isso, a gente sabe que nós também carregamos esses comportamentos. E esses comportamentos, eles têm uma simbiose, né? Quando a gente conversa com alguém, quando a gente se conhece mais. Eu não estou falando de autoconhecimento, não, hein? Estou falando aqui de metacognição, saber o que está acontecendo comigo e dizer, pô, isso está acontecendo comigo, eu sou culpado por essas emoções, né? Até as emoções que os outros provocam negativas na gente, né? De valência negativa, né? Aquelas coisas ruins, a gente ficar querendo julgar o tempo todo, eu se auto-julgar, do tipo, será que o outro me percebeu de uma forma ruim? Ah, meu Deus, eu não sou tão bom. Essas coisas todas, né? A gente tem que ter noção de que as emoções, nós somos donos delas. Mas tem pessoas que têm o poder indutor muito grande. Poder indutor são várias coisas, né? Ela faz poder de induzir uma lavagem cerebral a alguém, de manipular alguém, de persuadir alguém, de induzir a gente a ter um comportamento ou um pensamento tal. Então, começar a observar essas coisas. Livros de linguagem não verbal, quem procura pelo inglês é melhor, poucos são traduzidos aqui, como as linguagens. Muitos países levam isso muito a sério. A gente se acha, o brasileiro, nós somos pessoas que somos mais simpáticas, a gente gosta mais de estar abraçado, aquela coisa toda, mas a gente não estuda isso, não entende esse negócio. Então, livro assim, quando tiver assim, ó, N-O-N, né, verbal, não verbal, coloca lá na Amazon, procura para ver se está traduzido. Quando não está traduzido, eu vejo que o inglês é muito técnico, eu compro em espanhol. É fácil. É uma dica. A gente se adianta bastante, né? Eu vou dar uma dica de livro de negociação. Chris Voss. Interessante. Chris Voss é um agente do FBI que ele escreveu um livro sobre negociação muito interessante. Ele, inclusive, foi para a academia de negociação de Harvard, chegou lá, ele participou das dinâmicas, ele ganhava de todo mundo. Aí quiseram saber quem ele era, ele se apresentou e falou. E aí ele disse ainda, o maior erro de vocês é acreditar, e ainda escrever em livros, que negociações bem feitas são feitas em cima de argumentos lógicos. Não, nós somos seres emocionais, nós somos animais. Então, nós nos comportamos em cima de emoções. Quem controla melhor elas, autocontrola, né? E quem concatena melhor com o meio, faz os outros sentirem o que a gente quer que sinta, vão ganhar uma negociação, inclusive. Então, isso é muito interessante, porque aí o cara, ele nem confrontou, ele foi lá e se autotestou e viu que ele realmente é melhor e colocou na mesa. Olha, essa é a situação. Por quê? Porque o cara negocia reféns. Então, ele lidava com um cara que estava totalmente alterado emocionalmente. E agora? Ele não pode argumentar logicamente com esse cara. E ele tem que criar confiança no outro, né? Para o outro se entregar e não matar a vítima. Olha que isso é complexo. Bom, e isso baseado em linguagem. Aí tu vai ver os caras que esse cara cita. São aqueles caras que muitas vezes são depreciados por gente de coisa subjetiva. Mas eles estão dentro da linha de estudo deles. Eu aconselho isso, gostar de pessoas, observar, então tem que olhar nos olhos, né? Percebeu algo, entender o que é aquilo, compreender.
compreender e entender é diferente, né? Compreender em cima do contexto daquela pessoa, o que ela falou, o que a gente falou, o momento que ela está vivendo e tal, porque muitas vezes a gente se acha agredido, mas aquela pessoa está vivendo agruras na vida dela. E aqui no laboratório, a gente extrai isso porque a gente tem interesse, realmente são interesses de negócios comerciais para sofisticar métodos de vendas cada vez mais e ver o quanto, né, uma pessoa interfere na outra, né, com um método de venda, cada vez melhorar ele e ensinar ele a partir de tudo isso, que é o conhecimento de uma negociação face-to-face. Os grandes negócios, a gente está vivendo um mundo de inteligência artificial e tudo, né? Então, estamos mesmo. Mas os grandes negócios, ainda ninguém compra um apartamento de 500 mil, 1 milhão, 5 milhões, apertando um clique na internet e passando por cartão de crédito. Um carro, a gente vai lá na concessionária, né? Mas o pessoal não está indo mais à concessionária e tal. Não está indo aos montes, assim. Mas a gente ainda vai lá na hora de efetuar uma compra. Então, um grande negócio depende da confiança. E a confiança ainda é passada pelo homem. Pela máquina, a gente não tem confiança mais nenhuma, né? Pô, Márcio, os caras estão com uma inteligência artificial aí que pega essa nossa conversa agora, seleciona qual de nós dois, pega toda a nossa... Sabe que nós temos classificadores vocais, qualificadores vocais, né? Pega tudo isso, cara, e coloca a narrativa que for com a nossa voz. Copia a nossa voz. Olha que loucura. Então, para fazer isso, eles tiveram que estudar o ser humano, né? Para aprimorar a tecnologia, né? Outra coisa que é muito interessante é a gente dá muita bola para a tecnologia quando a tecnologia consegue humanizar aquele artefato tecnológico. Por exemplo, a Meca é aquela... Já viu a Meca? Por nome, não. Coloca aí a Meca, procura que tu vai adorar. Cara, ela tem as expressões faciais mais sofisticadas de todos os robôs. Todas passadas para ela em cima do instrumento fax, tá? Pegar o instrumento fax, passar para ela. Então ela gera as emoções que são necessárias em cima desse instrumento. Aí, cara, a Meca, coloca aí. E agora, essa semana, eles colocaram, nessa semana aí, nós estamos falando aqui no dia, né? Estamos no mês 5 de 2023, eles colocaram uma inteligência artificial que não para de aprender cada vez mais. E então, estudando ser humano, alta tecnologia. Agora, nós que não usamos a tecnologia, não conhecemos de gente, onde é que a gente vai chegar? Tem que conhecer de gente, certo, Márcio? Certíssimo. E acho que, pegando um gancho aí, conhecer... Não é só conhecer para conhecer o outro, né, cara? É para conhecer... a metacognição que tu falou ali antes, né, de se perceber, de se autoconhecer também. Eu sei que o autoconhecimento, ele tem um certo preconceito aí, carregado aí por diversos cursos que vão diminuindo, talvez, vão manchando a palavra em si, mas, cara, se perceber, saber, entender quem eu sou como um ser biológico, depois como metacognição, me perceber, é fundamental para eu lidar comigo mesmo e eu lidar com as pessoas ao meu redor, e aí que é a metacognição, eu perceber o quanto isso é transformador na minha vida, de uma forma geral, e obviamente para entregar resultado. Então, a partir do momento que eu entendo de gente, porque tudo envolve gente, eu vou conseguir tomar melhores decisões. Se eu tomo melhores decisões, eu tenho maior riqueza de amplitude de percepção de cenário, cara, o resultado é melhores resultados, melhor entrega, melhor performance e assim por diante. Professor, a gente já está batendo aqui quase 1h30. Quero te fazer minha última pergunta antes de fazer o encerramento aqui. Cenário acadêmico brasileiro. Qual é que é a tua percepção? Você é professor, você dá aula, você foi meu professor de mestrado, você dá aula em pós-graduação também. E qual é que é a tua percepção sobre o cenário acadêmico brasileiro? Porque a minha visão aqui, logo de cara, é que tu tá fazendo um trabalho incrível. Tu é referência no Brasil porque tu tem um laboratório, só que tu não tem apoio de nenhuma universidade. É tudo tu que investiu, é tudo tu que fez, é tudo, né? Então, o que o cenário acadêmico brasileiro tem sobre isso? Qual é a tua percepção? A academia está tendo uma melhora, Márcio, porque antes era assim, as pessoas tinham que ficar batendo a porta dela, né?
fazer concursos públicos, virou aquele corporativismo total. Eles tinham, né, a maioria das pessoas da academia, tinham ojeriza, assim, pelo pessoal colocava em prática, é um negócio muito estranho, porque a pessoa sai de lá para colocar em prática, depois coloca em prática, testa, valida, né, a coisa funciona, não consegue trazer mais para a universidade, daí ela ficou muito defasada, mas agora a gente vê algumas, eu não vou citar nomes, né, mas a gente vê algumas que estão buscando o pessoal do mercado e levando para dentro da universidade, e isso eu acho muito interessante. Mas elas têm que ficar mais espertas com isso também, porque elas começaram a vacilar numa coisa que uma amiga minha que trabalha numa grande multinacional, no RH, ela me falou, Sandro, é horrível, assim, eu já estou, né, chegando aos 50 anos, e quando eu ainda continuo, ainda bem que eu sou uma pessoa que as empresas me procuram, assim, eu estou quente no mercado ainda, mas há pouco tempo eu entrei para uma outra, estou numa multinacional, aí eu chego lá, como as minhas colegas são mais novas, para elas a autoridade é quem tem um monte de seguidor. Então quem tem um monte de seguidor não é bom, ele é bom de marketing digital. Aí ele acaba tendo muitos seguidores, né? Ele vai lá e bota lá os seus R$ 30 todo dia para fazer impulsionamento, né? Com cortes, muitas vezes tu vê uma pessoa falando, poxa, já quebrou esse espaço. A gente vê uma pessoa falando, mas tu imagina se vai participar de um diálogo que nem nós aqui, de passar de uma hora conversando. O cara faz um vídeo de 30 segundos no TikTok e se torna uma autoridade. E tu vai ver esses 30 segundos, que nem eu vi, e tem 11 cortes, mais que 10. Tem 11 cortes, que a pessoa não consegue gravar 30 segundos. Então tu vê da onde que sai um cara sem inteligência nenhuma, sem condições cognitivas, sem intelectualidade baixa. E aí ele faz aquilo em vários fragmentos, tipo lê, corta, corta, corta. E as pessoas não identificam isso, cara. E aí se torna autoridade, né? E aí tem universidades que chamam um cara desse, porque vai levar os seguidores. Essa é a parte ruim. Eu falei da parte boa, né? Que estão abrindo os olhos para o mercado e levando gente. Mas tem essa parte aí. E essa pessoa que trabalha com RH, ela me falou, daí contratavam pessoas para essa universidade corporativa dessa empresa. Ó, a empresa que tem universidade corporativa é forte. Sim. Grande. Baseada nisso. Tem um monte de seguidor, tem um monte de gente que segue ele, mas conteúdo nenhum. E a empresa ainda, em vez de investigar, olha, esse cara é sério, olha só o que esse cara tá fazendo. Os caras têm um podcast aqui, né? O Márcio Reis tem um podcast, fala com vários caras, olha o conhecimento que tem. Não tem essa investigação. Tem para ver a mas o cara só tem 2.000, 3.000 seguidores, então não é um cara bom. Claro, nós estamos estudando, né? Estamos produzindo, né, cara? Dentro de algo que realmente as empresas que veem que podem prosperar seus negócios em cima de conhecimento verdadeiro, elas não precisam ir nesses casos. Mas, às vezes, quem contrata e procura, né, tem esse viés, essa nova geração. Então, a universidade acaba caindo também nisso, alguns. E eu acho que elas têm que ter os olhos mais abertos para o que está acontecendo. Né? O mercado está... Porque é fácil, não é difícil de ver quem realmente está trabalhando de forma séria, tem conteúdo, né? Do que essas pessoas aí que são, né, blogueiros de TikTok. Eu tava te ouvindo, imaginando. Como? Eu não sei se eu respondi o que tu queria. Respondeu fantástico, era isso aí, era ter essa percepção realmente, e cara, de que justamente as pessoas percebam que a gente tá trazendo pessoas aqui que estão fazendo, mesmo com todo esse cenário, né? O cenário tem diversos, tá melhorando, como tu comentou, tem uma melhora, mas ao mesmo tempo tem diversos problemas que a gente sabe, né? E mesmo assim, cara, com todas as dificuldades, né? São professores, são estudiosos que estão firmes, né? Com a ciência debaixo do braço, não com achismo, com muito estudo, com muitas horas de, como a gente fala, né? De bunda na cadeira, sentando, estudando, lendo, revendo, às vezes só para descartar, às vezes uma frase, essa frase aqui eu não posso mais colocar numa aula porque ela foi descontinuada, porque tem novos artigos que fazem que eu não posso mais utilizar ela, ou novos, enfim, às vezes são horas e horas para uma única fração, né? E eu tava te ouvindo naquela questão dessa multinacional que você comentou, e eu imagino uma conversa de corredor. Cara, as pessoas, olha quantos seguidores ele tem, quantas curtidas, as pessoas vão adorar que ele esteja, vai dar um burburinho bom,
isso vai dar coisa boa na pesquisa de clima. Eu imagino uma conversa assim de corredor entre quem está decidindo sobre quais elementos, quais critérios está utilizando para talvez trazer aquela pessoa e não se realmente vai trazer um conteúdo de relevância realmente, né? Professor, cara, obrigado demais. A gente está conversando aqui, já passamos uma hora e meia aqui. Fantástico te ouvir. E eu quero finalizar, né, do jeito que eu comecei a finalizar aqui, que eu compartilho conteúdo nas redes sociais através dos post-its, né? Quem tá só ouvindo não vai conseguir enxergar, mas quem tá vendo, através tanto do Spotify quanto no YouTube, tem um fundo aqui meu que parece post-it, mas eles não é fundo, tá? São post-its de verdade, e ao longo do tempo eu vou compartilhando conteúdo e vou escrevendo, entregando conteúdo nas redes sociais através de post-its, de frases em post-its. E aí eu queria te perguntar, professor, eu tenho um post-it aqui, né? E eu quero escrever, eu quero colocar nele aqui uma frase, né? Que tu acha que vale a pena dividir com a turma aqui que está assistindo para ser postado aí nas redes sociais. Posso escolher a cor do post-it? Pode. Qual é que é? Diz aí a tonalidade. Não é... Vermelho. Vermelho. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu só tirar que tem um telefone anotado aqui de uma outra reunião. Esse é o vermelho. Aqui, ó. Deixa eu... Tá, legal. Tá aqui. Manda bala. Ninguém prospera sozinho. Fantástico. Tá aqui, ó. Ninguém prospera sozinho. Aí, Márcio, embaixo, vou pedir para te colocar inteligência comunicacional. Vamos colocar inteligência comunicacional. Que é o nome do meu livro. E esse livro, professor? Pô, eu tô aqui, ó, só assim, ó. Tô só esperando aqui para fazer o... Pá, comprei. O livro está atrasado. Eu acho que sai nesse mês. Sai nesse mês, né? Tudo que a gente grava fica atemporal, né? Eu quero estar pronto até julho de 2023. Ah, fantástico. E professor, e como tu faz essa entrega hoje de todo esse conhecimento, tudo isso que tu vem fazendo e construindo? Márcio, eu já faz um longo tempo que eu atuo solo, eu dou os meus treinamentos, dou palestras, faço workshops, dou treinamentos nas expressões faciais, na linguagem não verbal, na comunicação, persuasão e vendas. Eu trabalho o cérebro para ele se aprontar para negociar e vender, que é onde eu trabalho hoje. Então, eu fiz uma sociedade com o Roberto Júnior, meu sócio, na Brain for Sales. Então, é um negócio em conjunto que eu tenho, onde eu opero esse laboratório sofisticando métodos de vendas. Então, a gente faz, por exemplo, hoje a gente está entregando muito trabalho para a área de seguros e a área de investimentos, em que o vendedor tem que negociar, né, cara a cara, vendas diretas. Então, vendendo investimentos, tem que falar sobre a família, minerar informações, né, causar emoções, persuadir, trabalhar com serviço, venda direta. E onde valores altos são negociados. Então, o laboratório, hoje eu estou trazendo dessas pessoas porque é mais fácil de conseguir montar um método de venda cada vez mais sofisticado e melhorado. Um Kaizen em cima de vendas. Isso ninguém fez até hoje, né? Eu acho que o último livro que nós tivemos sobre isso foi aquele... Foi feito em cima dos vendedores da Xerox, cara. Tu lembra? Qual era o Spin Selling? Spin Selling. Exatamente. Nós fazemos isso aqui, mas eles não usaram equipamento nenhum. Olha só o nível que nós estamos. Isso aqui em Porto Alegre. Vem me visitar aí. Cara, e outro negócio que eu tenho é ES4D, né? Que a gente trabalha o social do ESG, que é uma sociedade com a Carolina Giacchini, em que nós trabalhamos as pessoas, suas emoções, a comunicação, por um bem-estar emocional dentro da empresa e trabalhar a performance delas. Como elas se comunicam entre elas, como elas tratam suas emoções, como elas trabalham o ambiente, como os líderes trabalham, como essa comunicação se harmoniosa, porque ela tem que ser harmoniosa, porque o nosso mote é nós trabalhamos o capital social, o capital humano. O capital humano é aquele que performa o capital financeiro das organizações. Galera,
vocês já viram aqui, né? Vocês acompanharam aí o Sandro falando, vocês sabem, já perceberam, quem não conhecia o Sandro, quem já conhece o Sandro já conhece o Sandro, sabe o quanto ele é diferenciado, quem não conhecia passou a conhecer aqui e tenho certeza que passou a te admirar, porque tu é esse cara aí, incrível aí, com teus estudos e a tua forma de dividir com todo mundo. O post-it tá aqui, eu vou passar ele a limpo depois, tá? Que não ficou legal aqui, depois eu vou passar limpo. Se não E tiver mais, é... o rosa também, tá? O rosa dá um bom contraste com o pretinho da tua camisa. eu tenho um outro vermelhinho aqui, mais telha, né? A gente pode escolher um outro aqui também. Mas como nós estamos finalizando esse programa, né? É, cara, é que esse é o bom do podcast, cara. Tá? Esse é o bom do podcast, é isso aí mesmo. Então, cara, é isso aí. E fantástico, cara. Só tenho a te agradecer. Obrigado por todas as entregas, né? Obrigado por dividir tanto conhecimento com a turma aqui. E eu quero, cara, agora só finalizar, porque o pessoal saiba onde te encontrar, né? O pessoal já tem um arroba na tela aí, quem tá assistindo por vídeo, mas tu tem o teu podcast também, né? Sei que, né, passaram muitos convidados lá também, super interessantes. E queria, cara, como é que o pessoal faz para te encontrar aí, para ter acesso, te ouvir mais, por exemplo, e tudo mais? O Instagram tá aqui, Prof. Sandro Eduardo. Lá eu tenho na minha bio, né? Tenho a minha página, que é Inteligência Comunicacional, tem a minha página, onde pode acessar os meus serviços, palestras, treinamentos, cursos. E eu tenho um programa, que o programa é Neuropapo, no meu canal, Professor Sandro Eduardo. Prof. Sandro Eduardo. No YouTube, isso. No YouTube. Beleza. Ele é meio sem pretensões. Eu faço de vez em quando acho um tempo e tem alguém interessante assim, em Porto Alegre. Vamos fazer. Daí eu vou pro estúdio e faço. Então hoje eu não tenho muitas pretensões nesse programa, mas eu adoro ficar lá e colocar em prática, né? Que é a inteligência comunicacional, que é o conhecimento, o entendimento, a compreensão dos múltiplos canais de percepção, sinais de comunicação dos seres humanos, para a gente se tornar pessoas mais gostáveis, se entender mais, trabalhar com essas interações, com as emoções, que afinal de contas, ninguém prospera sozinho. Márcio, podemos ficar por aqui? Fantástico, cara. Muito obrigado, Sandro, por tudo. Cara, mais uma vez. E, galera, próximo episódio, estudos dizem, qualquer momento no ar. Valeu!